Salve Maria, tudo bem? Eu sou o Padre Rafael Romão, eu sou administrador da área pastoral Nossa Senhora Rosa Mística, na cidade de Franca, aqui na nossa querida diocese. Eu estou aqui hoje para partilhar um pouco sobre a minha vida vocacional, sobre o chamado de Deus. Esse chamado que o Senhor fez há tantos anos atrás, ainda na minha juventude, e continua fazendo todos os dias. Porque o chamado é algo que se dá todos os dias. Deus chamou, Deus chama e Ele vai continuar chamando. Para quem não sabe, eu sou paulistano, da capital. Nasci numa família cristã, católicos, pai e mãe, no entanto, não praticantes. Meu pai tinha uma fé mais fervorosa, meu pai já é falecido, e minha mãe tinha uma fé caseira, mas não era muito de frequentar a igreja. E desde a minha adolescência, da minha juventude, eu tive o desejo de participar da igreja. E foi quando eu procurei a catequese. Eu mesmo procurei a catequese. Não foi meu pai, não foi minha mãe que me conduziu a fazer a catequese. Eu entrei na catequese e aqui eu vejo como um bom catequista gera frutos em nós. Eu tive 2 catequistas, um deles é sacerdote, Padre Kleber, da Congregação dos Oblatos de Maria Imaculada. Claro que na época ele não era sacerdote nem vocacionado, mas depois culminou no sacerdócio. E desde ali eu já tinha um desejo especial. Desejo este que eu não conseguia discernir. Pela idade que eu era novo, não conseguia descobrir, entender o grande chamado que Deus tinha para mim naquele momento. E foi justamente caminhando depois nas pastorais, como catequista, depois no grupo de oração jovens, no meu grupo de jovem, na liturgia, cantando na igreja, que o desejo vocacional foi crescendo dentro de mim. Ao ponto de eu passar mais tempo na igreja do que dentro de casa. Ao ponto de eu conviver mais com os amigos da igreja, com os sacerdotes da minha paróquia, lá na Arquidiocese de São Paulo, a paróquia Santo Afonso, do que com a minha família. E um dia, até numa maneira da minha mãe chamar a minha atenção, ela questionou por que eu vivia tanto na igreja. E foi que, numa discussão, ela me disse assim: por que você não vai morar na igreja? Você vive na igreja? E aquilo foi uma fala de Deus para mim. Eu procurando meu sacerdote, os padres da minha comunidade, e eu disse para o padre, até de uma maneira utópica, Padre João, eu quero morar na igreja. E ele falou: menino, não tem condições de você morar na igreja. Eu falei: não, eu quero morar na igreja. E ele disse para mim assim: a única maneira de você morar na igreja é sendo sacerdote. E foi aí que eu descobri que eu queria morar na igreja e que eu gostaria de me doar totalmente para as coisas de Deus. Tinha 16 anos quando eu comecei essa busca vocacional e com meus 17 anos, finalzinho de 17, 18 anos, eu decidi entrar na Fraternidade O Caminho, fundada pelo Padre Gilson Sobreiro, fraternidade que temos aqui na nossa diocese, 2 casas, e ali eu comecei o meu caminho, a minha jornada vocacional. Eu sempre digo que na minha jornada vocacional, eu me coloquei diante de Deus, porque não é fácil deixar casa, deixar sonhos, deixar família, deixar o nosso ambiente para viver essa loucura vocacional. E sobretudo você que é jovem, você que está assistindo esse vídeo e que tem o desejo vocacional, não é fácil. Mas, em nome da fé, nós acolhemos o chamado de Deus. E devemos ter uma resposta generosa para isso.
Eu digo que um dia eu e Deus, quando eu era menino, eu gostava muito de bater figurinha, né? De colocar figurinha, bater. Eu sempre digo que eu e Deus um dia resolvemos bater figurinha. Ele colocou os sonhos dele, eu coloquei os meus. Eu bati, eu não levei nada. Ele bateu e levou todas. Naquele momento eu acolhi a vontade dele. Na fraternidade eu fui vocacionado, fui aspirante, fui postulante, noviço, professo. Fiz todo o caminho vocacional, missionário. Morei anos na minha cidade, onde eu estudei, na minha cidade de São Paulo. Depois morei em Recife, depois voltei para São Paulo, depois morei em Franca, morei no Paraguai, morei no Maranhão, morei em Foz do Iguaçu, morei em tantos lugares, conheci inúmeros países, inúmeras cidades, levando o nome de Deus. E foi justamente depois de ordenado, eu tenho 9 anos de ordenação, em 2014 eu decidi fazer um discernimento, né, e foi um discernimento profundo, com muita oração, para retornar à diocese. Numa conversa com Dom Paulo, eu voltei à diocese e ali fui vigário na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Ituverava, trabalhando com o padre Vilmar. Em 2017 eu assumi como pároco a paróquia Santo Antônio, na cidade de Rifaina. E este ano, dia 2 de fevereiro, assumi como administrador paroquial na área pastoral Nossa Senhora Rosa Mística, nossa futura paróquia. Ser padre, para mim, é ser uma hóstia. Porque o padre, claro que a nossa vida não é uma vida triste, não é uma vida de solidão, uma vida de abandono, não. Nossa vida é feliz. Nós somos felizes com a nossa solidão, nós somos felizes com as nossas escolhas. Eu sou feliz com a minha escolha. E eu nunca dormi com dúvida, nem acordei com dúvida. Eu sou feliz. Mas nós somos uma hóstia, porque nós somos entregues ao povo, porque nós somos homens tirados do povo e devolvidos para o povo. Eu sou feliz com a minha vocação, porque todos os dias eu sou convidado a subir ao altar de Deus e celebrar o santo sacrifício, poder atender a confissão, poder visitar os doentes, poder levar os sacramentos, né? As pessoas falam, nossa, mas você era tão jovem quando você decidiu. Sim, Deus chama os jovens. Deus, como disse para João, ele diz para mim, diz para você, nós falamos, onde tu moras? E o Senhor fala, vinde e vede. E aqueles discípulos foram e permaneceram lá. Então, ser padre é ser uma hóstia, mas é ser uma alegria, é viver a alegria do Senhor. Quantas pessoas olham para nós e pensam, nossa, a vida do padre Rafael é triste, a vida do padre fulano é triste? Não, a nossa vida é feliz. Sabe por quê? Porque nós deixamos tudo para seguir o Senhor. E quem deixa tudo para seguir o Senhor, recebe 100 vezes mais. Recebe a alegria do reino, recebe essa graça de viver em comunidade, de ter uma família, de ter a graça de permanecer no Senhor. E é tão profundo, né, como fruto do meu sacerdócio, da minha entrega, como eu disse no início desse testemunho vocacional. Hoje eu tenho uma mãe que participa da comunidade, minha mãe que é de missa, minha mãe que participa da paróquia, da nossa paróquia de origem, para dizer o quê? Que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus ele cuida das nossas coisas. A partir do momento que eu saí de casa, Deus ocupou o meu lugar e foi transformando a minha família, foi transformando a minha casa, ao ponto de eu ter uma mãe devota, uma mãe que participa verdadeiramente da comunidade. E a caminhada vocacional, ela é sempre esse caminho de fé e crer que o Senhor sempre está nos acompanhando. E eu quero terminar dizendo para você, mais uma vez,
que está acompanhando esse testemunho, que sente esse chamado, que sente esse anseio, procure a pastoral vocacional. Não tenha medo de Deus. Jeremias vai dizer: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei ser seduzido. Numa luta desigual me dominastes e a vitória foi tua. Você que é vocacionado, você que sente esse chamado, não tenha medo de perder para Deus. Não tenha medo de deixar que Deus vença na sua vida. Procure a pastoral vocacional, procure o teu pároco, procure alguém que possa te ajudar a discernir esse caminho. Mas eu te digo uma coisa, diante do chamado de Deus, diante dessa grandeza do chamado, não tenha medo. Josué, no livro de Josué, nosso Senhor, nosso Deus, ele diz: seja forte, seja corajoso, eu estou contigo. Então, jovem, Deus está contigo e Ele espera uma resposta generosa da sua vida. Ele espera uma resposta generosa do teu coração. Não faça como aquele jovem rico que voltou triste para casa, abatido. Diga assim, diga: eis-me aqui. Diga como Samuel: fala que teu servo escuta. Este é um pouquinho do meu testemunho de um padre jovem, feliz, realizado, porque na vocação nada nos falta, mas também nada nos sobra. E a melhor decisão que eu tive na minha vida foi acolher a vontade de Deus, porque a nossa felicidade é fazer a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família e que este testemunho possa te ajudar a dizer sim a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.